Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17, leremos os versos 1 ao verso 10. Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 1 ao verso 10, que lemos assim: Disse Jesus a seus discípulos: É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: Estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoeira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar ao campo: Vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga: Prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Vamos orar? Pai bendito, aqui te pedimos que, através, ó Deus, da ação do Teu Espírito, o Senhor nos dê iluminação à mente para compreendermos a Tua santa palavra. Pedimos ao Senhor que ela seja, assim, persuasiva, nos convencendo, Pai, daquilo que ela nos orienta. E oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade pecaminosa, porque eu e você somos pecadores. E como sociedade pecaminosa, nós estamos o tempo todo ferindo e sendo feridos. Não é muito difícil percebermos na nossa vida e também na vida dos outros tramas às escondidas para prejudicar, para tirar vantagem dos distraídos. Nós muitas vezes somos ofensivos com as nossas palavras, mentimos, caluniamos, roubamos. Nós muitas vezes destruímos a reputação dos outros, somos incompreensíveis, somos muitas vezes impacientes com os outros, e nós estamos o tempo todo nos machucando. Somos uma sociedade, como já foi dito, uma sociedade bastante perturbada pelo pecado, ferida pelo pecado. Nós, como igreja, somos, assim, uma sociedade carente do perdão de Deus e carente do perdão de uns para com os outros. E a palavra de Deus nos orienta que a única possibilidade de convivermos em paz, de termos paz uns com os outros, é se nós praticarmos o perdão, se nós formos benignos, compassivos e misericordiosos para aqueles que pecaram contra nós e que arrependidos nos procuram em busca de perdão. E quando humildemente reconhecemos as nossas faltas nos relacionamentos, quando, nesse caso, arrependidos, procuramos a misericórdia daqueles que ofendemos, a fim de, por eles, sermos também perdoados. Essa é a única possibilidade de termos paz. Se, de maneira bíblica, tratarmos os malefícios, os danos que o pecado traz, não somente para a nossa vida pessoal, mas também
para as nossas relações. O texto que nós lemos vai nos dar exatamente esta instrução. À luz de contexto, a atitude dos fariseus para com os publicanos e também os pecadores não contribuía para que eles fossem conduzidos à salvação. Eles não só eram pecadores, como de certa forma eles mantinham aquelas relações pecaminosas, não contribuindo para com aqueles que nos seus pecados se apresentavam arrependidos. É o que nós vemos no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Aqui no capítulo 15, vemos o quanto os fariseus e os escribas odiavam os pecadores e os publicanos. É isso que nós vemos ilustrado na figura daquele jovem mais velho que recebe mal o seu irmão dentro de casa. No capítulo 16, Jesus ilustra o comportamento, mais uma vez, daqueles escribas e aqueles fariseus, mostrando que eles pareciam justos, mas na verdade eles eram corruptos. Capítulo 16, a parábola do administrador infiel. Diante do ensino de Jesus, desse ensino que Jesus está expondo desde o capítulo 15, aí ele entra no capítulo 16, mostrando essa conduta daquelas autoridades desonesta em relação ao seu Senhor. O que eles fizeram? Verso 14, eles ridicularizavam Jesus, eles debochavam de Jesus. É como se Jesus estivesse tratando de um campo ideológico que não se comportava, que não se adequava à realidade. É como se estivesse dizendo para ele: olha, o senhor vive em outro mundo, porque no nosso mundo não é possível viver assim. Não é possível viver assim. Eles agiam dessa forma, tentando, na verdade, descredibilizar o ensino de Jesus e, ao mesmo tempo, desencorajando as pessoas que estavam crendo nele. Não somente Jesus, na visão dessas autoridades, estava equivocado, como aqueles que criam no seu ensino também estavam equivocados. Aqui Jesus, no capítulo 17, adverte os seus discípulos a serem vigilantes nos seus relacionamentos para servirem o propósito do perdão e não da ofensa. E esse é o meu objetivo aqui nesta mensagem, e eu estou dividindo essa passagem em 4 partes. Verso 1 ao verso 2, incentivar o pecado no outro é passível de severo julgamento. É isso que nós veremos aqui no verso 1 e no verso 2. Depois, a segunda parte, verso 3 ao verso 4, nós veremos que perdoar os outros é uma necessidade indispensável, intransferível, inadiável. É isso que Jesus vai tratar aqui conosco, verso 3 ao verso 4. Verso 5 até o verso 6, na nossa terceira divisão, veremos que para esse fim a fé é fundamental. Para perdoar, a fé ela é fundamental. E por fim, nós veremos aqui no verso 7 ao verso 10, que obedecer a Deus é um dever, não um serviço. É um dever típico de aqueles que são servos e que são fiéis ao seu Senhor. Então nós vamos começar observando o que diz aí no verso 1 ao verso 2, quando Jesus nos apresenta que incentivar os outros no seu pecado é um comportamento passível de um severo julgamento. Jesus aqui diz o seguinte: disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Jesus está aqui se dirigindo aos seus discípulos, com a finalidade de preveni-los do risco de, em seus relacionamentos, por causa do seu conduto, seu estilo de vida, sua maneira de proceder, sua maneira de tratar os seus negócios, de tratar as suas responsabilidades, incentivar os outros num comportamento também pecaminoso. E ele está aqui prevenindo os seus discípulos. E nós vemos que o pecado ele é inevitável. Jesus disse o seguinte: é inevitável que venham escândalos. A palavra escândalo aqui, ela significa cilada, armadilha. Como nós somos uma sociedade pecaminosa, é inevitável que, em certa medida, em algumas ou outras ocasiões, eu ofenda e seja ofendido. Jesus não está tratando de uma realidade
que não é perceptível. Ele está tratando de uma realidade que é bastante conhecida de todos nós. É inevitável convivermos uns com os outros sem que firamos, sem que machuquemos, sem que ofendamos, sem que causemos danos uns aos outros. É inevitável que isso aconteça. O pecado entrou no mundo e está presente nos negócios, nas relações profissionais, no casamento, no trânsito, no esporte. Você quer ver quem é realmente fiel ao Senhor e vigilante da sua vida cristã? É só entrar no campo de futebol. Quando a gente participa de um esporte, ali a gente percebe como nós somos pecadores, né? No clube, inclusive na igreja. Pecado está presente também no ambiente da igreja. Nenhum relacionamento escapou desse mal. E tudo que o homem faz tem as suas imperfeições. Mau uso de palavras, abuso da liberdade nos relacionamentos. Você dá liberdade para uma pessoa, de repente você percebe que não deveria ter dado. E agora, para voltar atrás, o caminho é sempre através de um constrangimento muito forte. Reações desproporcionais com ofensas e até desprezo, fofocas e calúnias, manipulação das relações em busca de vantagens egoístas, negociações por meios fraudulentos, omissões ou negligências no cuidado da família, dentre tantas outras manifestações pecaminosas que nós encontramos nas nossas relações. É claro que o pecado é uma prática terrível, contudo, mais terrível ainda é induzir outros a pecar. Por isso Jesus afirmou o seguinte: ai do homem pelo qual eles vêm. Primeiro, a realidade do pecado nas relações e seus efeitos é algo inevitável. Segundo ai daqueles que por meio de comportamentos inadequados provocam escândalos, tropeços, obstáculos àqueles que querem e estão interessados em viver um nível mais profundo e mais sincero de vida cristã. E essa gravidade, ela está ilustrada no verso 2. No verso 2 nós lemos: melhor fora que se lhe pendurasse, está falando desse por meio de quem os escândalos vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. O texto anterior, capítulo 16, especialmente o verso 26 ao verso 28, indica o tormento daqueles que se encontram sob eterno estado de punição. O rico, que por causa da sua avareza, do seu egoísmo, do seu desprezo para com os pobres e necessitados, ou seja, por causa da sua condição pecaminosa e rebelde para com o Senhor, foi para o inferno. É isso que está dito aí no texto do capítulo 16. Ele foi para o inferno. E ali então, ele experimenta os tormentos eternos. Jesus está dizendo que nesse estado de tormento, há uma razão pela qual o homem que para lá vai, sofre um agravamento. É quando eles induzem as pessoas ao pecado, mas que não fazem nada e ainda não fazem nada para ajudá-las a deixar o pecado. Não apenas conduz as pessoas ao pecado e ainda não fazem absolutamente nada para ajudar essas pessoas. Jesus enfatizou uma questão fundamental aqui: escandalizar, fazer tropeçar e cair a um destes pequeninos, como está dito no final do verso 2. Esses pequeninos, certamente, é usado aqui no registro do evangelista Lucas, com referência ao mendigo, aquele que é contado nesta parábola anterior, versos 19 até o verso 36. A palavra pequeninos, como em outras passagens do Novo Testamento, significa arrependidos, pessoas humildes, que reconhecem a sua dependência do favor divino, o povo de Deus e até mesmo criancinhas. O entendimento aqui é que se trata das pessoas vulneráveis, como aquele mendigo na parábola, que estava comendo das migalhas, né? Havia, verso 20, certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras.
Ou seja, Jesus está falando daqueles que são vulneráveis. Vulneráveis certamente não apenas por causa da sua condição social, mas também por causa da sua condição intelectual, a falta de conhecimento da verdade. Dizem por aí que em terra de cego, quem tem um olho é rei. Esse provérbio, ele faz um certo sentido, mas ele também revela um risco e um problema gravíssimo. Porque em terra de cego, quem tem um olho, se não for santo, se não for digno, se não for uma pessoa íntegra, é capaz de manipular as pessoas e fazê-las pecar contra Deus. Fazer o mal contra o próximo é condenável. A parábola, desde o capítulo 16, mostra isso para nós, e o agravante é quando praticado contra aqueles que não sabem ou não podem se defender. Não podem se defender. Por isso Jesus diz: mas ai do homem pelo qual eles vêm, melhor fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Então, contra esse tipo de conduta que induz as pessoas ao erro e ainda não faz nada para ajudá-las, Jesus, a partir do verso 3 e também no verso 4, vai nos dizer que o perdão, perdoar os outros, ajudar os outros a se libertar das suas culpas, é uma tarefa indispensável para todos nós. Verso 3 começa dizendo: acautelai-vos. A palavra acautelar aqui significa aproximar, processo, se aproximar, e tem o sentido de observar atentamente. Jesus começa orientando os seus discípulos dizendo: olha, sejam vigilantes nos seus relacionamentos. Vigiem as suas palavras, vigiem a maneira como você trata o seu irmão. Cuidado com aquilo que você faz e fala a respeito dele quando ele não está presente. Contra essas omissões e abusos em nossos relacionamentos, contra os preconceitos injustos e as ofensas, Jesus exigiu que dessem maior atenção ao modo como tratavam uns aos outros, porque uma pessoa descuidada pode literalmente arruinar relacionamentos inteiros. Uma pessoa descuidada com o seu casamento, descuidada com seus filhos, descuidada com a sua vida pessoal, devocional, descuidada com seus negócios, pode arruinar relacionamentos e famílias inteiras. Então, como deveriam praticar esse cuidado? Na sequência, Jesus vai dizer: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Essa é a primeira menção, primeira resposta que Jesus dá sobre como os discípulos deveriam ter o cuidado com os seus relacionamentos. O verbo repreensão aqui significa cobrar, exigir. O irmão deve confrontar o outro que ofende, para que não continue com seu comportamento nocivo, a paz, com exortações sábias, não com espírito de julgamento. Você está vendo que o seu irmão está pecando, você está vendo que o seu irmão está agindo de uma maneira inadequada do ponto de vista bíblico, à luz daquilo que também lemos lá em Mateus capítulo 18, o dever é: vá e argue o seu irmão, entre você e ele. Aqui Jesus está falando basicamente a mesma coisa. O seu irmão pecou contra você. Ele não está tratando aqui sobre aqueles contra quem você pecou, mas o seu irmão, ele pecou. Se teu irmão pecar contra ti, ou seja, a culpa é do outro, o dever é seu, de ir até esse irmão e repreendê-lo, exortá-lo de maneira sábia e amorosa, porque se você não fizer isso, ele vai continuar no erro. E é responsabilidade nossa advertir aqueles que estão pecando contra nós: olha, o que você está fazendo está me fazendo muito mal. Recentemente eu tive que chamar uma pessoa e conversar com ela e dizer: olha, eu estou bastante aborrecido com o modo como você está me tratando, a maneira como você está lidando com o meu nome. E eu tive que chamar a atenção, e conversamos de maneira madura e terminamos orando e pedindo a Deus que nos abençoasse, de forma pacífica. Esse é um dever que nós temos nos nossos relacionamentos, e Jesus está bastante
está sendo bastante claro: se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. A finalidade é de restaurar o relacionamento, curar o relacionamento com perdão, não criar mais confusão. Tem pessoas que têm tanta sabedoria, que ao confrontar o irmão, ao invés de diminuir os níveis de tensões e levar aquele relacionamento a uma cura, a uma restauração, a uma reconciliação, acaba aumentando e piorando a crise. Isso não é sabedoria. Eu fui irônico aqui. Isso não é sabedoria. Isso na verdade é falta de sabedoria. Temos que saber repreender o nosso irmão. Imagina você está errando, e ninguém fala para você que você está errando. Você vai continuar no erro. E quem está percebendo que você está no erro e não está repreendendo, está se fazendo cúmplice do seu erro, cúmplice do erro do outro. Segunda exortação de Jesus, segunda orientação de Jesus sobre como devemos ser cautelosos nos nossos relacionamentos, é quando ele diz: se ele se arrepender, perdoa-lhe. A Bíblia é clara ao dizer que Deus perdoa os que se arrependem do pecado, e exige de todos nós, do mesmo modo que perdoem aqueles que se arrependem dos seus pecados. Assim como Deus nos perdoou, devemos nós também, assim como Paulo fala lá em Efésios capítulo 4, perdoar, verso 32, se não me falha a memória, perdoar aqueles que nos ofendem. Porque o critério do perdão não está em nós, a base do perdão não está em nós, o motivo do perdão não está em nós. O motivo do perdão está em Deus, que nos perdoou. E se Deus nos perdoou, sendo Ele a base, o fundamento, o critério, devemos nós também perdoar aqueles que se arrependem. Paulo diz lá em Colossenses capítulo 3, verso 13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Colossenses 3:13. Notemos que ele não se referiu a pessoas que nós ofendemos. Se ofendermos alguém, temos o dever de procurar essa pessoa e pedir perdão. Mas se somos ofendidos, temos o dever de procurar essa pessoa em busca de reconciliação. Sendo ofendidos ou ofensores, o dever é sempre nosso de ir atrás desse irmão em busca de perdão ou de reconciliação. Em síntese, Jesus rejeita qualquer passividade ou omissão em relação a relacionamentos quebrados ou feridos pelo pecado. Não podemos ser passivos, mas vigilantes, acautelai-vos. Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos para que eles sejam proativos, vamos chamar assim, para que eles tenham a iniciativa de observar os seus relacionamentos e tomar sempre a iniciativa de cuidar deles com misericórdia. Se houve arrependimento, deve haver perdão. Mas até quando isso deve acontecer? O verso 4 responde para nós: se por 7 vezes no dia pecar contra ti, você é a vítima, você é a parte ofendida. Jesus está dizendo: se 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Ninguém tem licença para pecar. Por um lado, somos advertidos pelas Escrituras a perdoarmos, mas o outro pode encontrar amparo na nossa misericórdia para continuar e se sentir até motivado a continuar nos ofendendo e fazendo mal contra nós. Ninguém tem licença para perdoar. A Bíblia é bastante clara em relação a isso. Não devemos tirar proveito do perdão. Isso seria tentar Deus e desafiar a sua ira. Isso seria como desafiar a ira de Deus. Isso seria como tentar e provocar e aumentar a nossa culpa na relação com o outro. De forma deliberada, confiados na bondade e na misericórdia do nosso irmão, continuar agindo da mesma forma contra ele. O perdão ilimitado de Deus exige que perdoemos e não neguemos libertar arrependidos das suas culpas.
sempre temos que perdoar aqueles que estão arrependidos. A referência ao número 7 aqui indica simplesmente uma quantidade plena, incontável durante o dia. O número 7 é apenas uma referência daquilo que é incontável, pleno. 7 vezes equivale a continuamente, pois não há limite para perdoar. Se 7 vezes ele vier perder e pecar contra ti no dia, e 7 vezes ele vier arrependido, 7 vezes você vai perdoar. 7 vezes você deve perdoar. Então, versos 5 ao verso 6, Jesus vai nos mostrar que fé é fundamental. Porque uma pessoa chega diante de você, comete um erro, comete um pecado contra você, te ofende. Depois vem e te pede perdão. Isso no mesmo dia, vem e te pede perdão. Aí você perdoa. No mesmo dia ele comete o mesmo erro com você, ou no outro dia comete o mesmo erro contra você. Continua errando. Você continua perdoando. Aí tem uma hora que você fala assim: eu não quero saber mais dessa pessoa. Eu quero me afastar dessa pessoa, eu quero cortar a comunicação com essa pessoa, porque está me fazendo mal. Está me fazendo mal. Eu não quero mais conviver com essa pessoa. E aí o ensino aqui de Jesus é: se ele pecar de maneira incontável contra você, de forma ilimitada, você deve oferecer perdão se ele se arrepender. E aí temos agora no verso 5, no verso 6, a reação dos discípulos. Olha como que eles agiram. No verso 5, eles então disseram os apóstolos ao Senhor: o que está escrito? Aumenta-nos a fé. Neste momento os discípulos perceberam o seu drama. Sua fé era fraca o suficiente para praticarem aquilo que Jesus estava ensinando. Senhor, eu não tenho condições de viver isso que o Senhor está ensinando. Eu não tenho condições de ser tão misericordioso assim. Veja como o pecado, de certa forma, pressiona a nossa vida em face dos ensinamentos de Jesus Cristo. Os apóstolos reconheceram que eles não tinham condições de andar naquela condição. Era muito o que Jesus estava pedindo, porque a nossa vontade muitas vezes é de agarrar o pescoço de alguns amabilíssimos irmãos. De pegar muitas vezes filho e tacar pela janela, de nos vingar contra os nossos irmãos, de armar tramas contra aqueles que insistentemente nos ofendem, fazendo-lhes um mal maior do que aqueles que fizeram contra nós. A nossa vontade, a nossa sede e a nossa disposição é muito maior para responder o mal com o mal e não responder o mal com o bem. Por isso os discípulos falaram: Senhor, só tem um jeito, se o Senhor nos der mais fé, porque com a fé que nós temos, isso não é possível. De certo modo, se viram incapazes para evitarem escândalos e para perdoarem ilimitadamente ofensores repetitivos. Por isso eles pediram para Jesus que Jesus aumentasse neles a fé. Então Jesus ofereceu 2 respostas a esse pedido que se encontram no verso 6. No verso 6, Jesus disse: respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoeira: arranca-te, transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. E ela vos obedecerá. Então, o que Jesus está dizendo aqui, em primeiro lugar, é que não se tratava de uma quantidade de fé, mas de uma fé genuína. A fé, por mais pequena que possa parecer, é suficiente para realizar aquilo que sem ela seria impossível, ou seja, arrancar e transplantar uma moeira no mar apenas com as palavras. É impossível você falar para um móvel: arranca-te deste lugar, e se coloque em outro lugar apenas com as suas palavras. Isso é impossível. O que Jesus está dizendo é que se nós tivermos uma fé, ainda que pequena, mas genuína, o que para os discípulos seria uma impossibilidade na vida cristã, de evitar escândalos e praticar o perdão de forma ilimitada, seria possível se eles tivessem uma fé genuína. Não é uma fé grande, aumenta-nos a fé, mas a qualidade dessa fé que estava em questão aqui para Jesus. Em segundo lugar,
Bastava-lhes apenas ousadia no exercício desta fé, porque essa fé os discípulos tinham, e essa fé nós já temos. O que falta para nós muitas vezes? Ousadia para exercermos essa fé. Não é mais fé, porque não existe mais fé. Ou é fé ou é ausência de fé. E fé os discípulos já tinham. O que faltava para eles era ousadia para arrancar uma árvore de forma ilustrada e transplantá-la com o uso das palavras. Obviamente não temos aqui fundamento para a doutrina da confissão positiva, que é uma doutrina filha da teologia da prosperidade, que afirma que apenas com o poder das palavras, com afirmações enfáticas contra determinadas situações, as coisas vão se realizar. Esse texto não é fundamento para essa doutrina da confissão positiva, que é uma doutrina herética, que não tem sustentação nas Escrituras. Mas para entendermos que a fé genuína deve ser exercida a favor da restauração de relacionamentos quebrados pelo pecado, com iniciativa na reconciliação e com o perdão, pois é isso que se encontra no nosso contexto. Jesus não está... Se pegarmos essa passagem fora do seu contexto, você vai dizer, olha, apenas com a força das nossas palavras temos o poder de arrancar uma moeira de um lugar e transplantá-la no mar. Mas Jesus está apenas dando uma ilustração daquilo que para os discípulos parecia ser impossível, que é de acolher pessoas ofensivas repetidamente, lhes oferecendo perdão, dizendo que se eles tiverem uma fé genuína e na ousadia dessa fé, eles poderiam sim tornar aquilo que antes era impossível em possível, ou seja, restaurar relacionamentos quebrados, acolhendo de modo misericordioso aqueles que vinham arrependidos até eles, oferecendo-lhes perdão. É isso que se encontra no contexto. É isso que se encontra no contexto. E a passagem termina aqui, Jesus ensinando os discípulos, orientando os discípulos, notificando os discípulos que obedecer a Deus é um dever e não um serviço. Verso 7 até o verso 10, que diz assim: qual de vós, sendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, preparas-me a ceia, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo porque ele fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Com esses últimos versos, Jesus provocou a consciência dos discípulos a obedecerem ao que estavam sendo ensinados e não se entregarem ao desânimo. Eles tinham que, à luz da parábola que Jesus contou, eles tinham que trabalhar a serviço do seu Senhor. O perdão é uma prática essencialmente racional e que deve ser praticado mesmo quando as nossas emoções não lhes são favoráveis. Trata-se de um dever. Trata-se de um dever de consciência para com o Senhor das nossas vidas. É isso que Jesus está tratando, é isso que se encontra no nosso contexto. Por isso, ele enfatizou a obediência através de uma parábola na qual se destaca que o crente está a serviço do seu Senhor. Os apóstolos estavam a serviço do seu Senhor. Jesus ensina como eles deveriam tratar relacionamentos quebrados, e ele termina mostrando, é um dever dos discípulos, é um dever dos crentes, na condição de servos do Senhor, obedecer os seus ensinamentos. Em segundo lugar, o crente como servo não tem direitos maiores do que o seu Senhor. Eles vêm do campo, o Senhor está dizendo, olha, vem, coloca-te à mesa para comer. Coloca-te à mesa para comer, final do verso 7. Só que antes, o Senhor diz para ele o quê? Antes disso, você deve me preparar a ceia, cingir-te e servir-me, enquanto eu como e bebo. Só depois você come e bebe, porque o servo não tem direitos maiores do que o Senhor. E se o Senhor está dando essa orientação, cabe ao servo obedecer. E não há opção para as emoções, senão aquela que diz, acolha aqueles que te ofenderam e perdoe-lhes os pecados. Depois de tanto trabalho duro, o que o servo poderia esperar seria sentar-se
a uma mesa e se alimentar, ou seja, cuidar dos seus interesses. Mas Jesus chama a atenção que os interesses do Senhor devem ser atendidos primeiramente. A palavra do Senhor deve ser acolhida e obedecida antes dos nossos próprios interesses, é o que a parábola nos ensina. E é do interesse do Senhor aquilo que Ele ensinou no verso 3 e no verso 4, que eu repito aqui: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhes. Em face disso, eu quero concluir trazendo 3 conselhos para todos nós. Primeiro, está claro na passagem que lemos o ensino de Jesus para todos nós de que devemos ser cuidadosos, cautelosos nos nossos relacionamentos. E para sermos cautelosos com os nossos relacionamentos, não é exigido de nós, em primeiro lugar, observar a vida do outro e saber o que eles estão fazendo e nos armar contra eles. Para sermos cautelosos nos nossos relacionamentos, a primeira exigência é vigiar a nossa própria vida, é cuidar da nossa própria vida, do nosso próprio coração, para que a nossa maneira de lidar com os relacionamentos expressem a benignidade, a misericórdia e a obediência à palavra de Deus. Em nenhum momento Jesus está aqui enfatizando sobre os outros, Ele está enfatizando o dever dos discípulos. Tanto que Ele diz: se o teu irmão pecar contra ti, a ênfase de Jesus é: o que você vai fazer? Você deve, se ele se arrepender, perdoar. E fazer isso de forma ilimitada. Porque, irmãos, sejamos honestos, se eu te ofender e arrependido te procurar e te pedir perdão, não significa que eu estou sendo completamente livre da minha condição pecaminosa. Eu ainda continuarei em condições de te ofender, de frustrar a sua expectativa, e quem sabe não te dará uma resposta adequada, quem sabe não te tratar de maneira digna. Então Jesus está dizendo: não há limites para o perdão. Até que Jesus venha, nós como comunidade pecadora temos que exercitar o perdão uns para com os outros de modo ilimitado. E Jesus começa dizendo: olha, vocês precisam vigiar, acautelai-vos, cuidem, para que a sua conduta, a sua postura nos relacionamentos seja uma postura justa, em conformidade com a reta justiça de Deus, com a santidade de Deus. Em segundo lugar, se o seu irmão pecar contra ti, é dever seu chegar neste irmão para produzir um bem na vida dele, repreendê-lo e dizer: o que você está fazendo não está certo, a maneira como você está tratando esse assunto não é a mais adequada, e fazer isso de forma amorosa, sábia, pensando bem nas palavras antes, pensando bem no momento, pensando bem na ocasião e com quem você está, mas repreende. Existe um provérbio popular que diz que o sábio é aquele que elogia em público e repreende no particular. Mas a repreensão, ela faz bem para as nossas relações. Se ninguém falar para nós que estamos errando, se não tiver alguém que aponte o dedo na nossa cara, que nos ameace, que nos exorte, que nos coloque limites, nós vamos avançando no pecado. E isso começa comigo mesmo. Eu, pastor, preciso ser repreendido, eu preciso ser corrigido, eu preciso ser exortado. Os meus irmãos, a igreja, serão amorosos comigo, cuidadosos comigo, me repreendendo nas minhas faltas, nos meus pecados, para que eu possa refletir, me envergonhar deles, e no temor do Senhor, melhorar a minha condição santa diante de Deus e diante dos meus irmãos. Porque se ninguém me exorta, se ninguém me adverte, eu posso estar cometendo pecados e não estar percebendo. E quando sou repreendido, aquilo me leva a uma profunda reflexão. E dói, meus irmãos, quando somos repreendidos. Dói,
é difícil de digerir. Num momento, às vezes a gente perde a cabeça, fica irritado, mas a gente vai para casa, pensa, reflete, as emoções esfriam, a gente pensa, rapaz, isso é verdade, eu preciso melhorar a minha vida, não está certo. E isso vai como que lapidando, como aquele amigo com um amigo que como um ferro afia o outro ferro. Isso vai nos tornando mais puros, vai nos tornando mais maduros, vai nos tornando mais nobres nas nossas relações. É dever nosso não fazer isso de forma arrogante, não fazer isso de forma indiscriminada, não encontrarmos prazeres carnais em ficar o tempo todo repreendendo todo mundo, o tempo todo, em todo instante, mas não perdemos a oportunidade de chegarmos no nosso irmão de modo particular e o adverti-lo contra o erro que ele está cometendo, não só contra nós, mas também contra os outros. Jesus é claro em relação a isso. Repreende-o. E em último lugar, Jesus exige o perdão contínuo. Não perca a esperança e não deixe perder o relacionamento, porque o seu irmão está pecando continuamente contra você. Talvez a sua reação é aquela reação dos discípulos: Senhor, aumenta-nos a fé. Não se trata de aumentar, não se trata de quantidade de fé, se trata de uma fé genuína, exercida com ousadia. Fazendo isso, dando prioridade ao interesse do Senhor antes dos nossos próprios interesses, porque somos servos inúteis, não fazemos nada mais da nossa obrigação que simplesmente atender a recomendação de Jesus, que se encontra aqui no verso 3 e no verso 4. Perdão, como estamos tratando na nossa conferência de famílias, é a maravilhosa jornada da paz. Onde não há perdão, não há paz, só guerras, porque o perdão é o meio que Deus estabeleceu para a redenção daqueles que no pecado se arrependem deles e buscam reconciliação. E onde não há perdão, não pode haver paz, dentro de casa, na sociedade, nem mesmo dentro da nossa igreja. É preciso perdoar de modo contínuo, persistente, porque assim Deus nos perdoou e continua nos perdoando. Vamos orar, meus irmãos.